A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. A palavra que edifica nos traz Jonas no 2º capítulo e 2º versículo. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Uma transliteração. Outra transliteração nos diz: e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Outra tradução da oração de Jonas. Da minha angústia clamei a Yahvé, ele me respondeu, do seio do Sheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Talvez você nunca tenha ouvido o que eu vou lhe falar agora. Jonas morreu. Jonas morreu no ventre daquele peixe. Jonas morreu. Jonas foi para o mundo dos mortos. Jonas foi para o ventre do inferno. Jonas foi para o Sheol. E Jonas clamou. E ele diz então que Deus o retornou à vida. E aquele peixe o vomitou na areia, da praia. Jonas morreu. E Jonas foi ressuscitado. Por isso o Senhor Jesus disse que outro sinal não se daria que não fosse o sinal do profeta Jonas. Porque o profeta Jonas também morreu. Foram 3 dias no ventre daquele peixe. Ele morreu e Deus o ressuscitou. E existe alguma passagem bíblica onde lá no Sheol, lá no seio do inferno, lá no mundo dos mortos, pode-se clamar? Existe sim. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que algumas bíblias trazem como parábola e não é parábola. A Bíblia interlinear não traz a antífona como parábola, não, é um texto real, é uma coisa real. E esse texto conta a história de um rico e um mendigo. Ambos morreram e ambos foram para o Sheol. A diferença é que o mendigo, Lázaro, estava no seio de Abraão, como Abraão, e o rico foi para o lugar de tormento. O rico, já não aguentando mais aquele tormento, o rico pediu ao pai Abraão que Lázaro, então, o mendigo, molhasse o dedo na água e colocasse na boca dele para lhe refrescar, porque ele disse, estou atormentado nesta chama. E Abraão disse para ele que era impossível, que entre o seio de Abraão e o local de tormento existe um abismo, era impossível essa transitar, essa comunicação, um passar para o lado de lá. Ele então pediu, rogo-te que mande então um mendigo falar à casa do meu pai, porque ainda tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. E Abraão então deu uma maravilhosa resposta e ele disse, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, E o rico disse, não, Abraão, se algum dos mortos fosse falar com eles, arrepender-se-iam. Olha, E Abraão disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que nós entendemos isso? Existe ressurreição. Existe a ressurreição, Jesus Cristo provou isso, Jonas, o texto de Jonas nos mostra isso, Jonas foi ao Sheol e ele ressuscitou e foi vomitado, fez a missão dele que tinha que fazer lá na Assíria, lá na capital da Síria, em Nínive. E aqui, nesse texto que o Senhor Jesus está falando sobre o rico e o Lázaro, mostra que naquela época já havia pessoas acreditando que os mortos poderiam voltar para o mundo dos vivos. O mundo dos vivos é dos vivos. O mundo dos mortos é dos mortos.
Não há comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Como também não há comunicação entre o seio de Abraão e o local de tormento. Não há esse local, não tem como passar de um lugar para o outro. Quando Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Abraão disse, eles têm o Tanakh, eles têm o Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento, ele se reporta, ele está ligado ao Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento, ele apresenta o Antigo Testamento. Todo. O Antigo Testamento nunca foi anulado. Nunca foi anulado. A Bíblia é um livro, é um contínuo. Jesus Cristo não veio rasgar o Tanakh. Jesus Cristo cumpriu o Tanakh. Jesus Cristo reforçou toda a mensagem de Moisés. Ele reforçou toda a mensagem de Moisés. A mensagem de Abraão foi realizada, foi apresentada. Todos viram Jesus Cristo ressuscitado. Meu querido, minha querida, nossa comunicação é no mundo dos vivos, porque no mundo dos mortos não conseguiríamos mais. A nossa aliança precisa ser a mesma aliança de Abraão, a mesma aliança de Moshe, a mesma aliança que o Messias apresentou. A mesma aliança, aliança de vida eterna. O sinal de Jonas que o Messias falou precisa estar de pé na sua vida e na minha vida. Morte há, ressurreição também há. Alguns para o seio de Abraão, outros para o local de tormento. Creia você ou não creia você. Se você crê na Bíblia, não creia diferente. Creia no que está aqui. Não creia em filosofias. Creia no que está aqui. Deus te abençoe.